Simbora, turma! Simbora, estamos ao vivo, segunda-feira, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 6h38 da manhã, pontualmente firmes e fortes. Final de semana bem movimentado, nosso país vizinho, a Argentina. Algumas pessoas ontem mandaram mensagem para mim perguntando sobre as eleições daquele país, que é um país vizinho e que tem relações econômicas, históricas e geopolíticas muito importantes com o Brasil. Então eu quero fazer aqui alguns dos comentários, tá? Que eu trouxe, que eu selecionei, e a gente vai caminhando por aqui firme e forte, beleza? Todo mundo já acordado? Antes de tudo, um feliz Dia dos Pais para todos vocês que têm essa oportunidade. Nada pode ser igual ou até mesmo maior. Para mim é um privilégio muito grande. O dia de ontem foi maravilhoso, para além da data. E é isso, vamos aproveitar aí nossas famílias e seguirmos bem direitinho. Gustavo mudou-se para Portugal. Gustavo, depois manda uma mensagem, quero saber o que é que foi isso daí. Tá bom? Turma, seguinte, ontem os argentinos, dia 13 de agosto, foram às urnas, mas ontem não foi a eleição de fato para presidente do país. A eleição de fato ela vai acontecer no dia 22 de outubro. 22 de outubro é a data marcada, escolhida para as eleições para presidente da Argentina. Uma eleição muito polarizada, resultado imprevisível, não dá para ir pelas pesquisas, assim como aconteceu no Brasil e em outros países. As pesquisas elas não conseguem captar aquele momento, ainda mais no momento de tanta instabilidade, o dia D, o dia da eleição propriamente, e tudo aquilo que possa influenciar. Mas ontem os argentinos foram votar nas primárias. Sabia ou não? Quem é que sabia? A eleição da Argentina tem essa certa semelhança com a eleição americana. Antes da eleição de fato, você tem as primárias, nas quais os eleitores vão escolher os candidatos. Quem é que pode se candidatar de fato? Quem é que pode concorrer àquele cargo? Então, existe uma prévia. Só que ao contrário dos Estados Unidos, porque naquelas prévias quem vota, democratas e os republicanos, lá nos Estados Unidos as prévias são meio que fechadas, as prévias são internas, lá na Argentina as prévias elas são gerais. Então, todo mundo que é apto, né, de acordo com a idade, de acordo com as questões burocráticas votar, vai lá, tá? E pode fazer uma espécie de prévia mesmo, como eu já disse aqui para vocês anteriormente. É bom, de certa forma, porque isso aí vai dar um cheiro do que vai acontecer nas eleições de outubro. Já dá para ter uma noção, já dá para ter um sentimento. A única diferença é que na cédula de outubro vai ter escrito candidato e na cédula de agora vai ter escrito, né, tinha escrito lá pré-candidato. Tá bom? E sobre essa questão das eleições, eles chamam de PASO, que significa, é um acrônimo que significa primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, tá? É uma etapa prévia, como eu disse para vocês. Esse mecanismo foi criado recentemente pela então, na época, presidente Cristina Kirchner. Eu acredito que tenha sido em 2018, 2019. E uma das ideias, além de você escolher quem pode ou não se candidatar, é que as siglas, os partidos que têm menos de 1,5% dos votos, esses partidos, essas siglas nanicas, elas são impedidas de participar, né, de concorrer no primeiro turno. Tá? Então, na verdade, só corrigindo aqui, esse mecanismo ele é um pouquinho mais antigo, ele foi criado em 2009 e foi usado pela primeira vez em 2011, mas de fato foi no mandato da Cristina Kirchner, tá? Da Cristina Kirchner.
E sobre as chapas, você tem 22 chapas, 22 partidos ali pelo menos listados, não dá para prever o resultado. Agora o fato é que uma das principais pautas dessa eleição da Argentina vem exatamente com as relações sobre o Brasil. Em todas as pautas falam sobre corrupção, sobre violência, sobre narcotráfico, mas principalmente as relações com o Brasil. A gente sabe que o Brasil e a Argentina têm um relacionamento histórico muito forte, feito de idas e vindas, e o próximo candidato pode ser um candidato alinhado mais às ideias do presidente do Brasil, né, do governo federal, do presidente Lula, ou pode ser algum político ligado à direita. Mas isso não vai significar necessariamente um alinhamento automático e também não vai significar um rompimento imediato. Existe aquela frase, aquela máxima que diz assim: nenhum discurso se sustenta diante dos fatos, tá? Nenhum discurso, deixa eu tirar aqui os comentários, nenhum discurso se sustenta diante dos fatos. Então a gente vai ver o que é que vai acontecer. Tem exemplo, tem um candidato chamado Sérgio Massa, que ele é ministro da Economia do governo do atual presidente, né, do Alberto Fernandes. E a inflação, ele é ministro da Economia, a culpa não é dele, é um problema que vem aí se arrastando há um tempo, mas veja, a inflação atingiu 116% na sua gestão. Alguém imagina viver, tá? Quem é da década de 80 deve lembrar, a década de 80 no Brasil. 116% de inflação durante a gestão dele. Então, ele já carrega esse desgaste por fazer parte do atual governo. Tem também o líder da Lista Justa e Soberana, que é um líder sindical que tem muita popularidade por lá, é uma ala mais radical do peronismo, mas geralmente essas pessoas que têm um discurso mais radical, um discurso mais extremo, elas têm ali seus 10, 15% dos votos, não dá pra gente cravar, tá? Um dos candidatos, só a título aqui, deixa eu abrir para vocês, um dos candidatos, ele se declara anarcocapitalista. Ele disse que se vencer as eleições, ele tira a Argentina do Mercosul, tá? Ele quer tirar a Argentina do Mercosul e também, além de tirar a Argentina do Mercosul, ele quer rever essa questão da moeda, né? Quer rever essa questão da moeda e tudo mais. Tava vendo aqui, cadê? O Javier, tá? As ideias dele são bem radicais, o plano de governo anarcocapitalista declarado, descreve um projeto com prazo de 35 anos no qual o país se abriria de forma unilateral ao comércio internacional. A ideia dele é eliminar todos os tributos, os impostos sobre exportações e importações. Ele quer acabar com o Mercosul por discordar de qualquer tipo de intervenção de um Estado sobre as transações comerciais de outro. Aí a votação parece surpreender. Ele é considerado meio que uma ameaça aos candidatos dos partidos tradicionais. Sua aliança tem entre 11% e 27% das intenções de votos, a depender da pesquisa. Então, bora ver como é que ele sai dessas primárias, se de fato ele vai se mostrar um candidato competitivo. Então, em resumo, pessoal, o que é que eu pretendo fazer aqui com vocês? Eu vou acompanhar as eleições da Argentina na medida que elas vão se aproximando. Eu vou trazendo para vocês aqui as novidades. Lembrando, Brasil e Argentina fazem parte do mesmo bloco, fundaram o Mercosul, tem a questão do Parlasul, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, as declarações recentes do Brasil, querendo criar uma moeda junto com a Argentina para as relações comerciais entre os países, num processo de desdolarização. Todas essas ideias do Brasil e do atual governo da Argentina podem ter continuidade ou podem descontinuar, a depender do resultado das eleições de outubro, mas a gente já vai ter um cheiro do que vai acontecer por agora, tá? Só um adendo, só mais uma notícia, é difícil, tá? É difícil, Davi, falar. O argentino, ele não sabe votar.
Impressionante. A Argentina já teve aí uma das maiores economias do mundo. É um país que tem uma condição geográfica de prosperidade. É uma população que é muito politizada, mas se você pegar a Argentina dos anos 80 para cá, as votações, os escândalos de corrupção, é assim, algo surreal. Às vezes, os hermanos nesse quesito de corrupção colocam o Brasil no bolso, só para dar essa ideia para vocês, tá? Mas assim, é esperar. É esperar. Não tem como a gente prever o resultado, nem o que vai acontecer, nem o que vai acontecer depois. O fato é que a Argentina precisa resgatar a confiança, queira ou não se vive sem o mercado, tá? Sem o mercado, resgatar a confiança e ter acesso a um crédito, de preferência um crédito que não seja um crédito tão caro, tá? Que não seja um crédito extorsivo e que possa ter previsibilidade. Mas são problemas muito semelhantes aos problemas do Brasil. Saindo um pouco da América Latina, um colega nosso pegou um avião saindo do norte da África para o sul. Quando foi passar pelo Níger, o avião fez isso, ó. O avião fez isso, ó. Ele desviou para não passar por cima, porque o Níger fechou o espaço aéreo. Disseram que forças iriam entrar no Níger para prender os golpistas e resgatar o presidente eleito de fato. Aí, os militares que deram o golpe fecharam o espaço aéreo e disseram: se algum avião entrar, a gente derruba. Nós vamos abater. E a novidade é que os militares do Níger disseram que vão processar o Mohamed, o presidente eleito, que está preso, né, por eles, por alta traição. Tá? Por alta traição. A Nigéria está ali tentando negociar, mas de fato o Sahel está perdido, aquela região da África. O Chad, o Mali, o Sudão, o Níger e tantos outros países, que a Líbia mais para o norte, a Argélia, que a Mauritânia. A região está muito difícil. A Nigéria com Boko Haram, enfim, nada mudou, não há nenhuma grande novidade. Ok, turma? É isso. Teve uma novidade, as companhias de seguro dispararam as apólices em relação a Taiwan. Nenhuma companhia de seguro quer fazer seguros em Taiwan ou querem fazer um seguro muito mais caro por conta do risco de uma guerra. O vice-presidente de Taiwan visitou os Estados Unidos. Aí a China soltou uma nota dizendo que ele é um louco separatista e que muito em breve vai tomar medidas enérgicas em relação a Taiwan. Existe uma contagem existe a contagem regressiva para a China entrar em Taiwan. E aí, resultado, as companhias de seguro estão meio que evitando criar novas apólices pelas bandas de lá, porque já estão apostando no conflito, numa guerra naquela região. Eu já falo disso aqui há muito tempo e acredito sim que isso possa acontecer uma hora ou outra e mais perto do que longe. Beleza? Teve uma notícia da Folha de São Paulo que eu queria que depois vocês procurassem, bem bacana, é interessante. Essa parte de mundo da Folha eu gosto. Fuga de cérebros chineses dos Estados Unidos se acelerou na última década, aponta estudo. Ou seja, os chineses que estavam nos Estados Unidos estão saindo de lá. Desde 2010 para cá, o movimento disparou. Porque chineses foram para os Estados Unidos para ganhar bem, ter acesso a liberdades que não existem na China, para trabalhar nas big techs. E por que os chineses estão saindo agora dos Estados Unidos? Por quê? Porque, em parte, existe uma caça às bruxas, né? Acusações de espionagem. Muitos chineses que trabalham por lá, nas empresas de tecnologia, sendo investigados por supostamente praticar espionagem, estão sendo monitorados. Então, eles se sentem coagidos, alguns falam em xenofobia e dizem: olha, não é mais a mesma coisa morar aqui. Não é. Essa guerra fria entre Estados Unidos e China, eu já não sou bem quisto aqui, vou buscar um outro país. Mas não é voltar necessariamente para a China não, tá? Eles saem dos Estados Unidos e eles vão para a Europa, vão para outros países e por aí vai. Mas existe uma força-tarefa, iniciativa da China, criada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para combater suposta espionagem industrial. É como se cientistas chineses
de origem chinesa estão sendo usados pelo governo para praticar espionagem industrial, copiar tecnologia, roubar tecnologia americana. E aí, resultado, a justiça americana tem entrado forte nisso, alguns chineses realmente estão saindo. Alguns que deviam ter relação com espionagem e outros que não, e que preferem deixar mesmo, que foram coagidos, foram cooptados para praticar, não querem praticar e dizem é melhor sair. Tem de tudo e mais um pouco, ok? Tem 150 acadêmicos sendo investigados oficialmente e muito mais em segredo, até o momento. No ano mais recente do levantamento, 2021, 2/3 dos que deixaram os Estados Unidos, tá? Eles colocam aqui que foram para a China. Só que muitos não ficaram na China. Foram para a China, viram questão de documentação e migraram para outros países. É isso. Achei interessante trazer para vocês. Tá bom, turma? Saúde e paz. Uma semana maravilhosa. Então, para quem chegou agora, eu vou deixar gravado no YouTube e aqui no Instagram. Hoje, nós falamos aqui sobre as eleições da Argentina. Ontem foram as primárias, eleição de fato em outubro. Falamos também aqui sobre o Níger e falamos agora aqui sobre fuga de cérebros chineses em relação aos Estados Unidos, tá bom? Boa semana para todo mundo. Saúde e paz, muita tranquilidade. Sexta-feira, pessoal, eu volto ao vivo. Se houver algum grande evento, a gente entra aí posteriormente, mas em princípio, sexta-feira estaremos aqui firmes e fortes. Valeu? Simbora. Beijo grande. Fui.